Olá, querido amigo, tudo bem com você? Aquele abraço muito carinhoso para você que mais uma vez nos acompanha aqui pelo canal. Obrigado por me ouvir. E a palavra que trago hoje está no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Está no capítulo 4, versos do 37 ao 41, que diz o seguinte a cada um de nós. Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos os despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Lindo, não é? Querido amigo, querido irmão, por meio desta palavra, nós notamos que os discípulos ficaram espantados, ficaram admirados sobre o poder de Jesus sobre o vento, sobre o poder de Jesus sobre o mar, sobre o poder de Jesus diante daquela tempestade que os afligia. Da mesma forma, como Jesus protegeu e disse: Cala-te, aquieta-te, e a calmaria tomou conta da vida dos discípulos naquele momento, Jesus continua dizendo no barco da nossa vida: Cala-te, aquieta-te a toda tempestade que porventura queira nos afligir. Acreditem, naquele momento os discípulos ficaram espantados, porque eles conheciam um Jesus que curou os doentes, ele curou o cego, curou o aleijado, ele curou o surdo, dentre outros tantos e tantos milagres que Jesus fez ao lado dos seus discípulos. Mas eles não conheciam ainda, não tinham o conhecimento da grandeza do poder de Jesus, da autoridade de Jesus diante do mar, diante do vento, diante das tempestades. E Jesus, ele permitiu àqueles discípulos mais este ensinamento, que ele tem poder sobre todas as coisas. E nós devemos também ter ciência disso, conhecimento disso. Agora, como nós queremos conhecer um Deus, conhecer um Jesus que acalma a tempestade, se nós não passamos por nenhuma tempestade nesta vida? Como nós queremos conhecer um Deus, conhecer um Jesus que acalma o vento, que acalma as águas, se nós não enfrentamos ventos bravios no nosso caminhar, se nós não enfrentamos as águas turbulentas que muitas vezes querem inundar o barco da nossa vida? Como nós queremos ser libertos de todo o pecado, de todo o mal, se nós não passamos pela experiência da libertação? Como nós queremos ter conhecimento de um Deus poderoso, transformador, se nós não passarmos pela experiência da transformação? Pense nisso. Quando nós enfrentamos as adversidades na nossa vida, quando nós reconhecemos que há um Jesus, que há um Deus forte e poderoso do nosso lado, e sentindo a presença do Todo-Poderoso no nosso caminhar, nós transpomos os obstáculos, nós vamos amadurecendo diante das dificuldades da nossa vida, nós vamos fortalecendo a nossa fé, nós vamos sendo evidentemente transformados
como eu sempre digo aqui, em homens e mulheres dignos de serem chamados filhos de Deus, porque nós vamos aguçando cada vez mais a nossa fé. É em meio às dificuldades, às adversidades, que nós demonstramos o tamanho da nossa fé. É nesses momentos que nós demonstramos, por meio do nosso testemunho, como nós somos confiantes em Deus e acreditamos que Ele tem autoridade sobre todas as coisas, que Ele tem um poder protetor, um poder transformador. Então, querido, eu tenho dito aqui também ultimamente que nós estamos passando por momentos difíceis, situações adversas, inúmeras situações nós temos que enfrentar. Estamos passando por situações exigentes, desafiadoras. Portanto, permita que Jesus esteja no barco da sua vida. Permita que Ele guie os seus passos. Permita que Ele guie os seus pensamentos, para que você possa primar sempre pela razão em detrimento da emoção. Não deixe a emoção aflorar na sua vida. Mantenha a calma, mantenha a tranquilidade, mantenha a confiança em Deus, a confiança em Jesus, porque Ele está sempre dizendo: cala-te, aquieta-te a toda tempestade que porventura você tiver que enfrentar. Nada, absolutamente nada neste mundo pode nos afastar do amor que nós temos em Deus, do amor que nós temos em Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. E assim nós seremos envolvidos pelo poder do Espírito Santo. Ele vai inundar o nosso ser, Ele vai fazer com que nós não nos desanimemos. O Espírito Santo de Deus vai agir em nós para que nós nos mantenhamos sempre de pé, confiantes e perseverantes em um Deus, em um Jesus que tem autoridade sobre todas as coisas. E acreditar, acima de tudo, que o amanhã será sempre melhor. Pense nisso. Querido amigo, querido irmão, obrigado por me ouvir, obrigado pela sua atenção, e eu desejo que a graça, desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você. Um forte abraço, um beijo muito carinhoso no seu coração. Eu espero encontrá-lo daqui a pouquinho no nosso próximo vídeo. E não se esqueça, Jesus é o Senhor que acalma todas as tempestades.